Olá, esse aqui é o Medo de Divertidamente, Divertidamente 1, né, o primeiro filme. E esse bonequinho aqui vai ser um dos colecionáveis, né, desse primeiro filme. E esse aqui é o primeiro da série dos 5. Depois a gente ainda vai fazer o do segundo filme também. Vou mostrar aqui que a cabeça, ó, ela gira, tá? E os bracinhos também. No filme, ele fica uma mãozinha na barriga e a outra assim, na boca. Então aqui tem um arame que vai fazer com que a gente consiga dar expressões, né, pro corpinho. Nessa primeira aula, a gente vai fazer todo o corpo. Então, começando pelos pezinhos, a gente vai terminar ali no pescoço. E na segunda aula, a gente faz a cabeça completa e prende os dois. Para esse bonequinho, eu usei a agulha número 2. Ele tem 12 centímetros aqui da cabeça até o pé, e aí juntando com essa parte aqui do cabelinho, que é móvel também, a gente consegue mexer, já que é um arame, fica com 15 centímetros. Para essa pele, eu usei o fio Balloon Amigo, é super macio, e para essa agulha, ele vai ficar nesse tamanho. Se você usar o fio Amigurumi nessas cores, ele vai ficar um pouquinho só maior. Não sei quão maior ele ficaria, mas é pouquíssima diferença, porque o fio Amigurumi ele é um pouquinho só mais grosso. E pro resto, eu usei o fio Bella aqui na calça, nessa parte aqui, nessa troca de cor. Vou mostrar bem devagar como é que a gente faz, aqui na gravatinha também. E eu sugiro que você coloque a imagem que tá aqui do lado, para você poder primeiro separar as cores que você vai usar. Então, eu segui duas referências, que foi a do boneco pronto, né, o Funko Pop, e do filme, e eu peguei as cores que eu tinha mais próximo. Então, porque o meu já não é muito fiel ao filme. Então, se você for pegar um que seja bem próximo ao meu, vai ficar ainda mais distante. Então, é melhor se basear na foto do filme. E aí você escolhe as cores. Não é muito difícil. Preto, branco. Isso aí eu segui direito. Vinho e cinza pra cá. Agora, a calça, o cinto também é marrom. A calça é que você pode variar um pouco, tá? Que ela tá um pouco diferente. E agora, aqui na pele, é o roxo mais clarinho que você tiver. E para sobrancelhas, um tom acima do roxo, tá? E nessa parte aqui de cima, se você tiver um terceiro roxo, eu acho que é super bem-vindo. Se não, você usa o igualzinho aqui da sobrancelha. Mas seria interessante ter pelo menos 2 tons de roxo diferentes, um lilás e um roxo escuro, tá? Bom, os olhinhos, eles são achatados de 12 milímetros. E eu acho que você pode deixar os olhos redondos aqui, ó, bem achatado. Não tem problema, mas não vai ficar tão parecido. Usei aqui um fio de bordar roxo, mas se você tiver, pode ser o preto. Eu até mostrei também como que a gente destaca o próprio fio amigurumi para poder fazer esse bordado, então não precisa se preocupar com essa parte. E eu segui a linha do Funko para fazer um bonequinho quadradinho, com a cabeça assim, quadradinha. Inclusive tem também aqui, ó, uns trejeitos do personagem de deixar o pé virado para dentro, porque ele fica realmente com medo e ele fica de pé, tá? Então, nessa primeira aula, todo o corpinho. Vamos começar aqui pelo pezinho. E eu vou deixar o fio aqui aqui na frente. A agulha vai aqui por trás. E agora eu vou girar para fazer o nó corrediço. Vou segurar aqui e uma correntinha. Vou subir 6 correntinhas. 1, 2, aquele do nozinho não conta, tá? 3, 4, 5, 6. Pulo o primeiro. No segundo, nessa parte aqui atrás, eu vou voltar fazendo ponto baixo. Ó. Aqui atrás do ponto, assim fica bem bonito, não fica aberto. Vou voltar fazendo 4 pontos. Eu fiz 1. 2. 3. 4 pontos. Nesse último ponto aqui, eu vou fazer 5 pontos aqui dentro. 1, 2, 3.
Vou passar esse fio aqui ali para trás, para o nozinho ficar para a parte de trás. E eu termino de fazer 4, 5. Todos eles foram encaixando no mesmo buraquinho. Continuo fazendo aqui mais 4 pontos baixos. Um para cada ponto que a gente tem desse lado de cá. 1, 2, 3, aqui no final, 4. Preciso de um marcador aqui para eu poder saber que terminei a carreira. Eu sempre ponho no último ponto. Próxima carreira, começo já com um aumento. Então, no próximo ponto, 1, 2 pontos no mesmo lugar. Aqui 3 pontos. 1, 2, 3. E eu cheguei nessa outra quina aqui, onde a gente tem aqueles 5 pontos. Eu vou fazer 5 aumentos seguidos. Um aumento para cada ponto que a gente fez na carreira anterior. Então, primeiro aumento. Segundo aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. 3 pontos. Agora, 2, 3, e em cima do marcador faço um aumento para a gente terminar do mesmo jeito que começou. Marcador para cima, porque já terminamos essa carreira. Ó como ficou a solinha. Essa parte maior é a parte da frente. Temos 20 pontos, e agora vamos contornar esses 20 pontos, pegando só na alça lá de trás. Então, vou encaixar a agulha bem no meio do ponto e vou usar a alcinha da parte de trás para fazer o meu ponto baixo. Encaixo no meio do ponto e uso a alça lá atrás e faço ponto baixo. Vou fazer assim pelos 20 pontos por toda a volta. Marcador para cima. Aqui a gente pode até ajudar virando o trabalho. Na próxima carreira que você vai ver que realmente já tem formato de pezinho. Então, vamos começar fazendo 5 pontos, agora pegando o ponto normalmente, nas duas alças. 1, 2, 3, 4, 5. Viu só como virou? Essa parte aqui já tá bem retinha. Agora, 5 diminuições seguidas. A diminuição eu vou virar a minha agulha. A gente sempre trabalha assim com o ganchinho para baixo. Eu vou virar o gancho para cima, assim me facilita. E eu pego nessa primeira alcinha, depois nessa segunda. Já volto com o gancho para baixo, trago o fio aqui para frente, laço e tiro tudo. De novo, gancho para cima, eu pego a primeira alcinha e a segunda, gancho para baixo. Trago o fio aqui para frente, passando só pelas alcinhas dos pontos ali embaixo. Agora laça e tira tudo. Foi a segunda diminuição. Pega a primeira e a segunda alcinha, trago o fio aqui para frente, laço e tira tudo. 3. Pego as alcinhas, traz o fio aqui para frente, laço e tira tudo. Foi a 4. Por último, 5 diminuições. E agora eu vou terminar fazendo 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Marcador para cima. Agora, nessa parte aqui de baixo do pezinho, eu preciso fazer uma plataforma para ele poder ficar bem reto e poder parar de pé. Eu vou usar aqui um pedaço de plástico,
plástico simples, olha, molinho, que eu tô usando de uma caixinha. E aí eu tô recortando as partes para poder utilizar aqui embaixo. Então, esses pedacinhos de plástico, ó, pequenininhos, eu vou fazer o formato dessa parte de baixo aqui do pé. Você pode usar uma caneta para poder marcar. Então, ó, coloca assim. E preciso que ele fique menor do que essas alcinhas que fica mostrando. Tem que ser menor do que o tamanho inteiro do pé. Então, vou usar aqui, ó. Tem uma canetinha. Vou marcar mais ou menos. Onde que é para poder passar a tesoura. As canetinhas que saem. E agora eu vou recortar aqui, passando por cima de onde eu marquei. Ó, um pedacinho de plástico. E vou encaixar aqui. Deixa eu conferir se tá menor. Senão eu recorto mais um pouquinho. Ó, na lateral, acho que ainda tá grande, tá passando. Não precisa ser perfeito no formato do pé, tá? E pode ser, sim, menor em algumas partes. E aí eu encaixo. Aqui eu vou tirar tudo que tem aqui de dentro. No caso, o marcador, puxar um pouquinho mais para cima. Esse fio do começo do anel mágico, eu vou deixar ele para fora também. Não tem nada atrapalhando ali dentro. E agora eu encaixo essa peça de plástico. Vou deixar ela aqui para a parte de dentro. Vou voltar com esse fiozinho do anel mágico ali para dentro e vamos continuar tecendo mais uma carreira. Nessa próxima carreira eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. Agora 2 diminuições seguidas. A primeira diminuição. E a segunda. Um ponto baixo bem no meio do pé, na parte da frente, mais 2 diminuições seguidas. Um, 2, e termino aqui fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos. Pode puxar aqui o fio. Olha esse pezinho como tá bonitinho. Ainda tá achatado porque não tem enchimento, mas depois a gente coloca. Agora, eu vou pegar o meu azul. É um azul tão forte que parece às vezes até um roxo escuro. Então, eu achei bacana essa cor. Vamos fazer a primeira troca de cor da peça. Então, com o fio puxado, assim mesmo, eu vou passar primeiro aqui por cima, depois aqui por baixo. E agora sim, pego essa nova cor, boto um pouquinho aqui pra frente, suficiente só para poder fazer 2 nós, e encaixo a peça aqui na frente e faço uma correntinha pegando essa nova cor, passando aqui por dentro. A troca de cor já tá feita. Nessa carreira eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, então já vou começar a fazer ponto baixo aqui em cima desse preto. Serão 2 carreiras assim. Bom, já é o suficiente para poder arrematar essa parte preta. Eu vou cortar o fio, não precisa ser longo. E pode puxar aqui.
Então, você pode fazer essa parte preta, deixa só aquela bolinha que fica aqui em cima, ó, desse jeito. Deixa exatamente assim, e aí você pode cortar o fio. Então, se você quiser parar agora esse vídeo, voltar para poder ainda continuar usando o preto, porque os dois pezinhos, as duas pernas, elas são iguais. Então, e aí você já aproveita que já tá com o fio aqui, e já tá no embalo de fazer esse pezinho, e você faz logo essas 5 carreiras aqui que a gente fez em preto. E depois você já com os dois pezinhos, desse jeito aqui, ó. Vamos supor que esse aqui seja o preto ainda. Você só corta e aí você deixa os dois pezinhos já prontos pra gente poder só continuar depois com essa cor, tá? Então faz o segundo pezinho. O meu já tá pronto, ó. Aqui. Tá só esperando esse segundo. Então você faz e já fica com os dois prontos. E você vai fazendo por etapa. Então, tinha puxado aqui o fio preto e agora só preciso fazer os dois nós. 1, 2, você pode deixar o fio aqui pra dentro. Que aí é bom que já faz até parte do enchimento, já vai enchendo um pouquinho. Ou você corta e despreza essa parte. Vou continuar fazendo meus pontos baixos. Serão 2 carreiras. Chegando aqui no final, marcador para cima, já foram as 2 carreiras. E essa próxima eu vou fazer 2 pontos e um aumento por 3 vezes. Então, 1, 2, aumenta. Foi a primeira repetição. 1, 2, aumenta, foi a segunda repetição. 1, 2 e aumenta. Foi a minha terceira repetição e agora eu termino fazendo 2 pontos baixos até o marcador. Cheguei aqui no marcador, vou passar ele para cima. Nós temos 14 pontos e agora eu vou fazer esses 14 pontos nas alças de trás, assim como a gente fez para os 20 pontos que tinha aqui embaixo. Então, encaixa no meio do ponto e usa a parte lá de trás para poder fazer o ponto baixo. A peça é bem pequenininha, então não usa tanto fio. Eu tô usando um restinho de azul. E vai ser suficiente até para fazer várias peças. É só que ele tá embolando agora no final. Então, até a carreira 9, os 2 pés são exatamente iguais. A gente vai seguir assim. Mas no primeiro pezinho, foca bastante essa parte. É esse aqui, o meu. Tô aqui até a carreira 9, eu sei que tá um pouco diferente porque tem uma cobertura aqui da calça, né? O resto da calça eu cobri a perna. E eu vou mostrar como a gente vai fazer essa parte. Mas aqui em cima é a carreira 9. E na sua primeira perna, porque a gente tava fazendo a primeira perninha, nessa próxima carreira, na carreira 10, a gente vai fazer 10 pontos. Então, tem que contar esses 10 pontos, não é até o final. 1, pegando as 2 alças do ponto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ao puxar, você corta o fio e puxa. Tá muito grande, deixa eu diminuir um pouco.
e vou levar esse fiozinho lá pra trás. Desse jeito. Então, você cortou o fio. Agora, a gente vai começar aqui com o fio cortado, com o nó corrediço. Vou mostrar agora como que a gente vai fazer essas alcinhas aqui. E aí, aqui na perna, repara que a gente deixou essa parte inteira aqui, sobrando. Isso ainda para a primeira perna, porque você tá com o fio cortado, né? Já tá com o nó corrediço engatilhado aqui na agulha. E aí você encaixa nessa primeira alcinha aqui e faz ponto baixo, assim, de cabeça para baixo mesmo. E aí eu faço aqui ponto baixo, tá vendo? Depois na próxima alcinha, ponto baixo. Na próxima alcinha, ponto baixo. Isso completando toda a volta, trabalhando aqui por todas essas alcinhas que a gente deixou passar, que a gente deixou livre. E eu fiz 3 carreiras apenas. Aqui. Essa aqui é que tá na alcinha e depois tem mais 2. E em espiral também, né? Eu vou dar a volta inteira e aí depois que chegar aqui nessa última alcinha, eu já vou emendar, eu já vou pegar aqui nesse primeiro ponto e faço mais 2 voltas. E aí você termina essa primeira perninha e você deixa ali de lado, volta, né? O pezinho já tá pronto e aí você recomeça na segunda perna. Até a carreira 9, que foi aquela carreira que já tá igualzinha a minha. Então, nessa carreira nova, a gente acabou de fazer aqueles 14 pontos na alça de trás, porque a alça da frente você já viu que a gente vai usar para fechar a calça. E vamos continuar ainda costurando. A gente vai trabalhar mais 2 carreiras nessa segunda perninha. Deixa a primeira reservado ali. Nessa segunda perna, eu vou fazer de novo 14 pontos, pegando o ponto normalmente. Então, um ponto para cada ponto. Essa aqui já é a carreira 11. Eu vou fazer a calça para essa segunda perna depois que eu terminar e já tiver acabado com o azul. Porque eu não gosto de ficar emendando muito o fio, então eu aproveito para fazer dessa segunda perna no final. Só que ela fica um pouco mais difícil, porque aí vão ter as 2 perninhas. Então, já pedi para você adiantar dessa primeira, que na segunda a gente vai fazer juntinho, depois que eu emendar logo as 2 pernas. Então, eu vou mostrar fazendo exatamente a calça, tá? Daqui a pouquinho. Então, eu terminei essa carreira com os 14 pontos, acabei de passar o marcador para cima, vou para a carreira 11. E nessa aqui eu vou fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Terminei essa segunda perna. A gente já vai passar agora para a parte de juntar as 2 pernas. A gente vai começar o corpo. Então, eu vou fazer uma contagem só. Então, você vai ver que aqui no começo eu vou partir do 1, porque vai ser a primeira carreira do corpo. Então, agora, uma correntinha para poder juntar essas pernas. Lembrando que eu tô na segunda perna, essa aqui é a primeira. A sua primeira perna já tá pronta. Daqui, eu já vou encaixar nesse próximo ponto aqui, onde a gente levou esse fio lá pra trás. Eu vou encaixar exatamente aqui. Assim também não tem perigo de perna ficar torta. Nós temos 14 pontos em cada perna. Eu vou contornar os 14 pontos na primeira perninha agora, fazendo ponto baixo, ó. Fiz o primeiro. 2, 3, 4. Pode passar por cima do marcador, na verdade, esses marcadores nem valem mais. 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora, na correntinha que eu fiz, ó, ela tá bonitinha na parte de trás, aqui. Só que eu tô na frente, eu vou pegar na alcinha de baixo dela. E aqui eu vou fazer um pontinho. Daqui eu já vou encaixar naquela segunda perna, no próximo ponto. Então, tem esse pontinho aqui que eu já prendi, eu não conto, eu vou no próximo que tá livre. Para que não fique buraco, eu puxo o fio aqui do novelo para ele ficar bem justinho, bem apertado. Faço aqui o ponto. E agora eu vou começar a contar os 14 pontos nessa perna também. Foi. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Terminei os pontinhos da perna. E agora eu vou pegar naquela alcinha bem no meio para fazer um ponto baixo. E aí eu termino aqui com esse último ponto. Os marcadores das duas pernas pode tirar, não me serve mais, porque agora a gente já tá com uma nova contagem. Mas eu vou aproveitar um deles para colocar nesse último ponto aqui, que vai ser o último ponto da minha carreira. Terminamos a primeira carreira, nós temos 30 pontos. Agora, vamos continuar circulando esses 30 pontos. Muita atenção nesse primeiro pontinho aqui, que ele fica um pouco mais aberto, esse aqui, para você poder pegar ele também. Senão, quando chegar no final, você só vai ter 29 pontos e vai precisar desmanchar, o que é muito chato. Vou continuar fazendo um pontinho para cada por 2 carreiras. Eu deixo meu marcador aqui, vou passar essa primeira carreira contornando. Deixa eu guardar esse ponto aqui, esse ponto não, esse fio aqui para dentro para não atrapalhar. Vou continuar fazendo, ó, todos os pontos desse lado. Vou passar até por aquele pontinho que a gente fez aqui no meio, realmente fazendo por todos eles nessa segunda perna. E aí, chegou aqui, não para, continua fazendo. Quando você chegar pela segunda vez, você vai ver que tem 2 pontos exatamente um em cima do outro. Aí sim, já tem as 2 carreiras. Aí chega. As 2 carreiras feitas. Ó. Já até cortei o fio e deixei daquele mesmo jeitinho lá do pé, lembra? Vou passar o marcador aqui para cima. A gente vai trocar de cor, que agora é a cor do cinto. Vou usar um marrom escuro. Então, primeiro eu vou encaixar nesse primeiro e nesse segundo fio aqui. Pego um pouquinho do fio marrom, deixo aqui na frente só o suficiente para fazer 2 nós e puxo aqui. Como uma correntinha. Nós temos 30 pontos e eu vou fazer 30 pontos baixíssimos, pegando só na alça de trás. Então, encaixo no meio do ponto e já puxo tudo. Encaixando no meio do ponto, puxo e até tiro da agulha. Encaixando assim, ó.
E aí, vou fazer assim por toda a volta, aqui eu já aprendi. Vou só terminar esse azul, puxando aqui e fazendo 2 nós com o final do azul. Bom, antes da gente continuar a carreira, pode ser interessante terminar logo essa calça. Então, vou voltar aqui com o azul. E vou fazer daquele mesmo jeito que eu já tinha mostrado. Fio aqui na frente, nó corrediço, com um pezinho de cabeça para baixo, nessa parte aqui de trás, onde tem essa diferença das alcinhas, tem uma mais em cima e tem outra mais embaixo. Eu vou encaixar logo nessa primeira aqui e faço os pontos baixos, pegando nessa alcinha que ficou aqui na frente. São 14 pontos. Assim a gente já termina essa calça para poder continuar seguindo ali do cinto. E sem precisar emendar fios. Cheguei aqui no último ponto. Se você quiser, dá para voltar com aquele marcador para contar que é a parte desse aqui para cima mais 2 carreiras. Então, vou encaixar a agulha aqui de novo. Só tirei para passar o marcador. Esse fio aqui do começo, eu vou puxar ele aqui para trás. Assim. E aí, eu já deixo o nozinho para a parte de trás e ainda aproximo esse começo. Ó. Puxando o nozinho, vou encaixar logo nesse primeiro ponto e já faço ponto baixo. Preciso continuar seguindo por esses 14 pontos, fazendo 2 carreiras, que é para dar o mesmo tamanho que ficou da outra calça. Então, do mesmo jeito que a gente acabou de fazer aqui, né, para a calça, de deixar o marcador aqui embaixo e fazer as 2 voltas, é do mesmo jeito. Vou deixar o marcador aqui e vou fazer essas 2 voltas aqui com esses 14 pontos. Para fazer a parte da calça. Ó, já dá para ver que tá ficando diferente, já tá cobrindo o pezinho ali. Para mim, só essas 3 carreiras, né, aquela pegando na alça da frente e mais 2, foram o suficiente. Se você achar que ainda dá para fazer mais carreiras, de alguma forma, o seu ainda não bateu no pezinho, então você faz mais. Terminei essas 2 carreiras. Chegou certinho aqui embaixo, pra mim. Vou cortar o fio. Posso puxar. Vou tirar esse marcador que não precisa mais. E agora aqui, com a agulha pela parte de dentro, bem rente. Aqui, tá vendo a agulha? Aqui. Mas aí eu vou pegar essa parte aqui, esse primeiro fiozinho, vou levar lá pra parte de dentro. Vai me facilitar na hora da gente fazer o arremate. Eu passei esse fio aqui na agulha, vou pular o primeiro, o segundo, vou passar o fio lá pra trás. Vou voltar no último que eu tava, vou passar a agulha pelo meio. Vou furar a perninha pra poder chegar aqui nesse meio também. E a gente vai arrematar aqui. Juntando esses 2 fios, eu faço os 2 nós. 1, 2. Vou deixar ali para a parte de dentro. Vou só tirar aqui o marcador, que eu percebi que eu encaixei todos os fios lá para dentro, até o marcador. Pronto. Ó, a calça como é que ficou. Ah, essa aqui tem enchimento que essa aqui ainda não tem, por isso que esse pezinho tá mais gordinho do que esse aqui. Mas eu vou colocar enchimento agora. É, melhor botar logo. Tirar tudo que eu acabei de botar, porque eu lembrei do enchimento. Então, primeiro a gente tira todos esses fios. E de pouquinho em pouquinho,
a gente vai encaixando o enchimento lá no pezinho, nessa parte da frente primeiro. Sempre peço a ajuda aqui da ponta da tesoura para poder me guiar, porque é para encher o pezinho certinho. Depois que o pezinho tá cheio na parte da frente, encaixo mais na parte de trás. Agora eu já passo para a parte aqui do tornozelo, ó, vou encaixando. Pronto? Devolvo os fiozinhos que eu acabei de tirar daqui. Depois ainda vai ter mais enchimento aqui em cima. Era só para primeiro fazer o pé. Lá, colocar o enchimento certinho no pé. E deixar aqui o enchimento do lado, daqui a pouco a gente continua usando. Vou continuar fazendo aqueles pontos baixíssimos que a gente tinha dado uma pausa para fechar a calça. Então, agora a gente já terminou e, inclusive, fez o arremate dessa parte. Vou continuar fechando aqui para fazer o cinto agora. Vou fazer ponto em cada, pegando no meio do ponto e usando a alça lá atrás do mesmo jeito. Mas agora fazendo ponto baixo, que é para poder deixar esse cinto um pouquinho mais grosso. Por enquanto estava só uma faixa marrom bem pequenininha. Então, fazendo uma carreira de ponto baixo, a gente consegue deixar uma faixa para o cinto. Chegando aqui no final, vou passar o marcador para cima. Já pode cortar esse fio. E agora você vai precisar separar o fio branco e o preto. Separei os dois. Deixa um do lado do outro. Tá aqui, ó. Um do lado do outro, assim. Porque a gente vai trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Que é pra fazer aquela camisa quadriculada. Se você não quiser, faz tudo cinza. Que aí preto com branco, talvez dê cinza. Ali nos olhos não vai ficar tão diferente. E o bonequinho, né? O Funko dele não tem esse quadriculado. O suéter é completamente cinza. Então, se preferir, para não ter todo esse trabalho, mas vou fazer com essa troca de cor. Então, para começar, vou encaixar a agulha aqui para fazer a troca. Vou pegar o branco, encaixo aqui. Já fiz essa troca. E nessa primeira carreira dessa troca pro suéter, vai ser em pontos baixíssimos na alça de trás. Então, encaixa no meio do ponto. E faz do mesmo jeito que a gente fez pro cinto. E eu vou passar essa carreira inteira só em branco. Não vou fazer as trocas ainda. Chegando aqui no final, vou puxar o resto do marrom e emendar com esse branco aqui do começo para fazer os dois nós. Um. 2 e vou deixar esse fiozinho aqui para dentro. Terminando aqui essa carreira. Agora sim a gente vai fazer ponto baixo também nessa carreira, do mesmo jeito que foi a do cinto. Vou pegar na alça lá de trás para fazer o ponto baixo. Aqui eu já vou começar a fazer a troca de cor. A cada 2 pontos eu troco a cor. Então, fiz um ponto em branco completo. Esse aqui, essa troca de cor, é um pouco diferente daquela de quando a gente termina a carreira. Porque daquele jeito é que a gente não vai mais utilizar. Essa troca de cor é uma troca que a gente vai manter o fio ainda para continuar trabalhando. Então, para trocar de cor, a gente sempre faz, no caso, são 2 pontos preenchidos com cada cor. O primeiro é um ponto completo e o segundo é só metade. Então,
como é a metade do ponto. Eu encaixo e trago o fio para frente. A segunda metade é laça e tira tudo. Mas, por enquanto, deixa só nessa metade aqui. E aí, eu venho com o preto. E vou fazer a outra metade do ponto, que é laça e tira tudo. Tá vendo que terminou os 2 pontinhos em branco? Mas o preto já tá engatilhado aqui para começar os próximos 2 pontos. Então, do mesmo jeito, só na alça de trás, eu faço o primeiro completo, traz o fio para frente, laço, tira tudo. E o segundo, só traz o fio para frente. E aí, o preto aqui, ele vai sempre ficar por cima. E o branco, eu vou pegar aqui por baixo. Assim, os fios não vão se embolar. Terminei com o branco e tenho aqui os 2 pontos feitos já em preto. E a mesma coisa, faço um completo com o branco, só a metade. Agora o fio preto eu puxo aqui por cima, ó, por cima, e termino o ponto. Faço um completo, o outro só a metade e o fio branco tá aqui por baixo, sempre. Um completo, o outro só a metade. Agora o fio preto que vem daqui de cima, um completo e o outro só a metade e o fio branco aqui de baixo. Então, repara, olha só como tá sempre bem esticadinho, ó. Os novelos estão aqui, então eles não vão se embolar. Fazendo desse jeito. E aí eu pego esse aqui de cima. Essa primeira carreira pode ser a mais difícil porque a gente tá aprendendo a trocar a cor e também tá trabalhando na alça de trás. Então, tem 2 dificuldades aí. Mas nas próximas vai ficar um pouco mais fácil, que já vai pegando a manha de que um é por cima e o outro você pega ali por baixo. E não é nem pegar, é só voltar a segurar o fio. Eu trouxe os novelos pra perto pra você ver que não embola nada. Aqui, eu vou terminar os 2 pontos. Peraí que desfiou. O primeiro, o segundo só a metade, e eu volto aqui com o preto e terminei a carreira. Tá vendo que quase que encostou, é como se o começo e o final fosse em branco. Mas aí, então, na próxima carreira, vai ficar o preto bem certinho em cima do branco. E depois o branco em cima do preto vai ficar sempre intercalando. E aí você acaba fazendo o xadrez de um jeito bem fácil. Então, vou continuar fazendo essas carreiras e trocando de cor do mesmo jeito. Agora a gente vai trabalhar o ponto normal, né? Pegando o ponto pelas 2 alcinhas. E subindo aqui as carreiras. Eu fiz 7 carreiras. E olha só como é que ficou o xadrez preto. E aí fica certinho, ó, preto, branco, preto, branco. Fiz essas 7 carreiras e vou deixar de lado por enquanto para poder fazer o braço. A gente não vai precisar do branco e do preto agora, então não corta, a gente vai continuar. O bracinho pequenininho. E aí a gente vai usar as 2 cores ali da roupa. A pele, né? Vai ser esse lilás, bem clarinho, e o cinza. Eles até se parecem um pouco. Vou começar com um anel mágico.
6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar o anel. Próxima carreira, não precisa fechar muito, tá? A próxima carreira é 1 ponto e 1 aumento, por 3 vezes. Então, 1 ponto e 1 aumento. Foi a primeira repetição. 1 ponto e 1 aumento. A segunda, e 1 ponto e 1 aumento, já foi a terceira. Terminamos a carreira. Vou passar o marcador aqui. E vou fechar melhor o anel mágico, que ainda tem uma bolinha ali. Próxima carreira, eu vou contornar esses 9 pontos. Ficamos com 9 pontos agora. Vou virar para o lado certo. E aí, a gente já faz esses 9 pontos, dando o formato da mãozinha. Mais um em cima do marcador, aí passo o marcador para cima. Nessa próxima carreira, eu começo aqui com 2 pontos. 1, 2, e agora 2 diminuições seguidas. 1, 2. Vou terminar com 3 pontos. 1, 2, 3. Vou puxar aqui um pouquinho. Esse foi o trabalho do lilás para a mão. Vou trocar aqui para o cinza. Encaixo a agulha nesses dois. E aí, com o cinza aqui na frente, vou puxar ele como se fosse uma correntinha. Nós temos 7 pontos. E eu vou fazer 7 pontos baixos pegando a alça de trás. Então, eu encaixo no meio do ponto e uso a alça lá atrás para fazer o pontinho. Vou encaixar só por 2, o suficiente para poder prender. Posso puxar esse lilás. Vou cortar. E fazer aqui os 2 nós. Um, 2. Tem muito fio aqui. Eu vou diminuir esses fios, exceto o do marcador, né? Só cortar um pouquinho, porque nem caberia deixar ele aqui pra dentro da bolinha da mão. Mas o resto eu vou empurrar para poder ficar guardado. Desse jeito. Então, aqui eu só tenho o marcador agora. Vou até empurrar a outra ponta do marcador ali pra dentro. Eu fico só com uma parte. Não preciso de um marcador tão grande. E vou continuar fazendo ponto baixo até chegar ali, né, no final, em cima do marcador. Cheguei aqui. Vou passar ele para cima. Eu preciso de mais 8 carreiras. Agora, pegando o ponto normalmente, então vou deixar o meu marcador aqui
vou fazendo esses 7 pontos até ter 8 pontos em cima do marcador. Então, vou contornando sem contar. E aí, quando eu reparar que aqui tem 8 pontos um em cima do outro, eu sei que chegou. Como, por exemplo, se o meu marcador estivesse aqui, onde está a agulha. E aí, dá para contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem aqui 7 pontos em cima. Fica bem reto. E aí, eu sei que eu já fiz por 7 carreiras. Mas precisamos de 8. Como eu disse, o marcador aqui embaixo e todas as carreiras aqui. Não tem enchimento. E eu vou fechar juntando o pontinho aqui da frente e o ponto de trás. Então, vou encaixar nesse da frente, pegar o ponto que tá paralelo, então, eu vou dobrar aqui para poder encontrar, ó, esses dois, esses e esses daqui. Então, eu encaixo a agulha nesse da frente e pego aquele ali de trás também, faço um ponto baixo. É apertado mesmo, ó. Peguei o primeiro, o segundo e o terceiro aqui no cantinho. Então, fechamos com 3 pontos. Vou cortar o fio, posso puxar, tirar o marcador daqui e ainda não terminou. Voltar com esse cinza. Só um pouquinho. Nó corrediço. De cabeça para baixo, então com a mãozinha para cima, eu vou encontrar aquela falha aqui, onde a gente trocou de cor. E tem aqui as alcinhas que ficaram sobrando, eu vou encaixar nelas e vou fazer pontos baixos usando essa alcinha aqui de trás, assim como a gente fez lá na perna, na calça. E aí vai ter a impressão de que essa é a manga do suéter, porque essa é a ideia. São 7 pontinhos, então é bem rápido de fazer. Esse é o último. E eu vou cortar o fio. Eu tô cortando grande, que é para poder passar numa agulha. Vou tirar aqui. E aí a agulha aqui vai me ajudar. Vou encaixar no começo, onde teve o nó corrediço. Esse fio eu vou passar aqui para trás, ó, para poder ficar paradinho ali. E sair em qualquer ponto do braço, que a gente vai arrematar depois. Então, pode puxar mesmo, que é para ficar voltado assim para cima. E agora esse outro fio. Com esse outro fio, eu vou encaixar no último pontinho, no primeiro, na verdade, esse é o último, no primeiro ponto, levando lá para cima. Vou tentar manter o formato, né? Levantar todo mundo, toda essa carreira, para ficar assim no formato. E eu vou voltar pro último ponto, encaixando no meio do ponto. Puxa essa alça de cima, essa aqui de baixo, e aí eu vou encaixar também, passando ali pro meio, e vou sair no mesmo lugar que eu saí da primeira vez. Então, puxa aqui, pra ficar assim, ó, pra baixo. Essa carreira, ela tem que ficar pra baixo, assim, da mãozinha. E aqui eu faço os 2 nós. 1, 2, corta a rente e empurro o nozinho.
os dois bracinhos fininhos, né? Eles ficaram prontos. São os dois iguais. Então, você volta aí o vídeo para poder fazer os dois. E vamos juntar, então, aqui nessa carreira. Voltar pro corpo. Vou passar o marcador para cima, que é pra gente se situar onde que a gente tá. Foram 7 carreiras, só intercalando a cor. A gente ainda vai continuar fazendo isso nessa carreira aqui, juntando o braço. Então, precisa de mais atenção agora. Primeiro, eu vou dobrar a peça. Dobra, aperta, que é para poder identificar onde que estão as metades. Vou usar aqui 2 alfinetes. Onde é que tá a metade dela? Então, essa aqui é uma metade. E aqui fica a outra metade. Você conseguiu achar as metades do seu também? Desse jeito, a gente faz com que o bracinho da minha peça e da sua fiquem bem retos, colado aqui atrás. Talvez o seu marcador não esteja reto, pode estar de ladinho. Eu acho aqui que o meu, inclusive, tá mais de lado. Então, se eu disser que são 6 pontos e o seu for 8, seu braço vai ficar aqui atrás. Desse jeito, vai ficar certinho. Então, eu vou centralizar esse pontinho aqui. Botei o alfinete para poder marcar. Aqui a gente tem 3, né? Então, já me ajudou, porque o meu braço vai encaixar aqui. Esse pontinho do meio vai ser exatamente o ponto central que tem aqui no braço. O ponto do meio. Então, quando eu for prender o meu braço, eu vou usar 3 pontos do corpo. Porque aqui eu tenho 3 pontos no braço. Eu sei que esse é o ponto do meio. Eu preciso também um atrás e um ponto na frente. Você não precisa colocar alfinete nisso tudo. É só para mostrar como que a gente vai prender. Bota o alfinete só no do meio, tá? Eu vou prender todos esses 3 pontos aqui. Então, de onde tá o seu marcador, seu último ponto, quantos pontos você precisa fazer antes de chegar nesses alfinetes? Lembrando que o seu é só esse do meio. Você pode chegar ele um pouquinho para a direita. Um ponto. Ou então coloca os 3 alfinetes. Então, se você tá só com um aqui, que é o do meio, vou chegar aqui pro canto, que é para poder marcar o primeiro ponto do bracinho. Junto aqui com o primeiro ponto do corpo. Eu vou contar quantos eu preciso antes de chegar nele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, vou anotar isso aqui, que são 7 pontos. Então, eu preciso fazer agora meus 7 pontos. Seguindo aquela troca de cor do mesmo jeito. Eu tô com o preto aqui na frente, então vou continuar fazendo e contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu preciso encaixar o braço aqui. E eu vou continuar fazendo essa troca de cor do mesmo jeito. A diferença é que eu só vou pegar o pontinho aqui na frente. Então, eu vou encaixar primeiro aqui no braço, ó. E agora, no próximo ponto ali do corpo. Ignore esse fiozinho aqui. Tenta não pensar nele, não. Eu tô com branco, eu fiz um completo. E eu vou fazer agora a metade dele, que é para poder trocar pro preto. E volta com o preto aqui. Passei no braço, no corpo, vou fazer um completo no braço, no corpo, um só a metade e troca pro branco. Prendemos o braço. Daquele mesmo jeito, onde que tava aqui o seu marcador, seu alfinete?
no meio, né? Quando eu prender o braço, eu vou precisar trazer um pra frente do corpo, um pra direita. Então, vou trazer um pra cá. Agora, conta quantos pontos você precisa fazer aqui na frente para poder chegar até o alfinete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá, 12 pontos que eu preciso fazer. Então, vou tirar o alfinete. E continuar fazendo e contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vem o braço aqui. Vou encaixar primeiro no braço. E agora no próximo ponto do corpo. E aqui até o final. Não preciso nem mais contar. Só respeitar a troca de cor. Peguei no segundo do braço e no próximo do corpo. No último do braço e no próximo do corpo. Terminei aqui a minha carreira e os bracinhos já estão posicionados e ficou certinho, cada um numa metade, igualzinho o meu e o seu. Ainda tá frouxo, a gente vai passar um arame de uma ponta a outra daqui a pouquinho. Primeiro, vamos resolver esses fios dos braços. Eu vou encaixar a minha agulha de dentro para fora para tentar encontrar esses fios, se ele estiver lá pelo lado de fora. Eu vou trazer para dentro. Se enquanto você estava costurando, o fiozinho já ficou pro lado de dentro, tá tudo bem. Era isso que a gente queria. Então, vou pegar esses dois fios aqui e vou fazer um nó. Eu posso fazer um nó aqui? Não, senão ele vai ficar de braço aberto. E depois, ó, não dá para fechar, vai ficar duro. Mantenha o formato aqui abaixado. Se for preciso, usa alfinete para poder manter ele coladinho aqui com o corpo. Ou então você segura com o pulso. Ó, ou você faz assim, ou enquanto você estiver costurando, você só segura. Costurando não, fazendo nó. Aí você só segura aqui com o pulso para poder fazer os nós sem forçar os braços. Pronto, fiz os dois nós aqui. Vou tirar. Vou colocar enchimento cobrindo toda a perna. Então, primeiro aqui é de pouquinho em pouquinho. Eu vou focar lá na perna, numa perna só. Eu sempre uso a tesoura, que ela me ajuda a guiar. E aí eu vou encaixar numa perna, agora na outra. Eu não corto, eu só pinço. Vou direcionar para um lado. Aqui. Direciono para outro, mas não dá pra gente colocar muito enchimento. Então, só preencher até a calça. Se a gente colocar enchimento aqui, a gente vai acabar costurando
e pegando esses pelinhos do enchimento e fica bem feio. Empurrei o nozinho do braço ali pra dentro. E agora vamos começar a diminuir. A gente vai começar a diminuir e seguindo a mesma regra que foi nessa parte reta. Um ponto completo e o segundo pela metade, mesmo se esse segundo for uma diminuição. Para fazer a diminuição pela metade, a gente vai pegar as duas cordinhas e trazer o fio para frente. É aí a metade. A próxima metade a gente troca de cor, que laça e tira tudo. Vamos fazer juntinho. Vamos começar aqui, 2 pontos e uma diminuição. Então, eu fiz um, segundo pela metade, troca, 2 pontos e agora a diminuição. Ó, peguei aqui os dois, trago o fio pra frente. Essa aqui é a metade da diminuição, só que nesse caso ela vai ser completa, porque é o primeiro ponto do preto. Agora eu começo a contar de novo. Um, esse um aqui é pela metade, que já é o segundo ponto do preto, troco. Dois, e agora a diminuição. Até a metade, troca. Laço, tira tudo, terminei com preto. Então, ficou aqui, ó, 2 pontinhos, 2 e 2. Vamos começar contando de novo. 1, 2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. 1, 2, uma diminuição. 1, 2, uma diminuição. Que isso? Não. Essa parte ainda é em branco. É a diminuição aqui, ó. Agora sim. E termino com esse preto. 1, 2, e uma diminuição. Calma. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Tá. Vamos terminar com 2 pontos. É um só, pela metade, branco. E um completo aqui com preto. Então, agora vamos dar mais uma pausa e pegar arame para poder juntar esses bracinhos e deixar eles pra gente poder fazer movimentos. Tem aqui esse arame que é de bijuteria e eu vou medir. É só abrir os bracinhos aqui, de um lado ao outro e de volta assim. E aí, ele é tão fininho que dá pra cortar com a tesoura. Mas eu não gosto de deixar a ponta pra cá, porque depois fica muito difícil de encaixar e pode até furar a peça. Então, vou segurar aqui no meio. E essa pontinha eu vou levar aqui pra cima. Assim.
E agora, esse lado vira um bracinho. Esse outro lado vira o outro bracinho. Ó. Vou apertar aqui. E desse lado também. E essa ponta aqui em cima, ó, acabei virando, eu vou girar elas também, uma na outra, só pra ficar preso. Vou dobrar a pontinha, que aí eu não me machuco de novo, e já entrou o arame aqui. E aí nós temos um cabide. Nessa pontinha aqui, pra ficar mais seguro, vou passar o durex só nessa pontinha aqui em cima. E desse lado de cá também. Agora o meio. Esse meio aqui é o que machuca. Pronto. Só esse meio, que aí não atrapalha também a gente encaixar. Agora, como é que a gente vai passar? Tá cheio de durex aqui. Como é que a gente vai passar? Vou usar a agulha para abrir o buraquinho, para poder passar esse arame. Vou abrir aqui o braço, ó, bem aqui embaixo dele, eu vou encaixar a agulha e abrir um buraco aqui. Seguindo a mesma coisa, já até abri para poder mostrar, eu vou pular essa primeira carreira e aí eu vou encaixar pegando a parte de dentro do braço, tá? Ó, ficou grandão. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado também. Então, pega aqui bem embaixo do braço, abre, pula essa primeira carreira do braço e abre aqui um espaço. Para passar o arame. E então, vamos encaixar. Primeiro, nesse espaço que eu abri embaixo do braço. E aqui eu já vou posicionar, vou até diminuir um pouquinho, tô achando muito grande essa voltinha do arame. Já vou posicionar, que é para poder encaixar sem dobrar muito o arame. Ó. Posiciona o braço e aí já passa o arame ali por dentro. Já foi. Agora eu só empurro, que é para poder chegar até lá. Tem algum nozinho ali atrapalhando um pouco chegar na mão, mas você vai mexendo que ele vai alocando pro arame passar. Se você não conseguir fazer isso, não tenta empurrar muito o arame, porque ele é muito macio e dobra muito fácil. Se o arame não passar pra mão. Aí você tira e tenta achar o que que tá acontecendo ali com a agulha. Então, você faz um movimento de pinça, de entrar e tentar puxar os fiozinhos que estão atrapalhando a passagem desse arame. E eu vou tentar de novo. Encaixo aqui embaixo do braço. Encaixo ali o arame. Agora, eu vou fazer a mesma coisa pro lado de cá. Abrir aqui o buraquinho embaixo do braço, né? Reforçar. Eu encaixo e já pego aqui para passar por dentro do braço. E encaixo, então já ficou os dois. Aqui já tá flexível. Agora a gente vai fechar ainda mais. Eu vou fazer aqui um ponto e uma diminuição. Vou começar a passar o marcador para cima, né?
Esqueci de passar na última carreira. Então, vou fazer aqui um ponto. Vai ser só a metade, porque eu já vou trocar. Já troco para terminar. E faço a minha diminuição. Um ponto, que é sempre a metade nessa carreira. E a diminuição é completa, nessa carreira aqui. Um ponto, que é só metade. E a diminuição completa. Um ponto, e troca. E a diminuição completa. Um ponto. Embolei o fio porque eu acabei girando o bonequinho. Deixa eu girar de volta. Foi. Esse era o ponto, né? Agora a diminuição completa. Um ponto. E troca. A diminuição completa. Um ponto. Troca. Diminuição completa. Deixa eu contar. Vou terminar aqui fazendo uma diminuição. Você vai fazendo, vai seguindo a receita. Conta quantos pontos você tem. Pode parecer complicado fazer a diminuição e a troca de cor ao mesmo tempo, né? E conta quantos pontos você tem aí. A gente tem 15 pontos e eu vou diminuir só mais um pouquinho. Só que dessa vez a gente vai voltar pro branco e vai fazer essa carreira completamente no branco para poder finalizar e passar logo pro lilás. Aqui eu até tinha trocado, né, para poder voltar pro preto, mas vamos voltar pro branco porque já tá na hora de deixar aquela gravatinha ali na frente. Então, tava esquecendo dessa parte. Vou tirar aqui, vou fazer uma diminuição. Contando normalmente. 1, 2, 3 e diminui. E de novo. 1, 2, 3 e diminui. E por último, 1, 2, 3 e a diminuição aqui. Pronto, o branco tava vindo junto. Esse preto, eu vou passar ele aqui pra trás. Pronto, furei a peça. Porque aí depois a gente junta com o fio quando terminar de subir esse pescoço. Vou deixar ele pra cá. Ele vai ficar sobrando aqui. Espero não perder. Subi o marcador. Mais uma carreira contornando esses 12 pontos que a gente tem. Na verdade, agora a gente vai com esses 12 pontos
direto. Chegando aqui, peraí, que eu desfiou o fio. Faltam mais 2. Eu vou passar pra cor da pele dele, pro lilazinho, pra gente subir pescoço. Talvez apareça um pouco de pescoço, eu não sei se vai aparecer. Mas vamos fazer aquela troca comum. E voltar com esse pescoço aqui. Esse pescoço não, essa cor do pescoço, né? O lilás. Puxando aqui com uma correntinha. E aqui faz ponto. Aqueles pontos baixíssimos, pegando só na parte de trás do ponto. Que é para que a blusa esteja na parte da frente. Né? E o pescoço vem por dentro da blusa. Só textura. Então, vou passando baixíssimos aqui. Ó, eu ainda não tirei aquele branco, ainda não puxei. Porque eu vou fazer mais um detalhe aqui na parte da frente. Com o branco ainda, eu ainda não terminei a carreira em lilás. Mas com o branco, eu ainda não cortei, eu vou trabalhar nessa alça da frente que eu acabei de deixar passar. Então, aqui, ó. Vira o ganchinho da agulha, assim vai ficar mais fácil da gente pegar essa alça que tá aqui na frente. Eu vou fazer pontos baixíssimos também, usando essa alcinha aqui da frente, ó. Só para dar mais volume nessa gola desse suéter. Bom, aqui já dá pra gente terminar. Era só pro branco sair da frente, ali para que eu conseguisse terminar de passar os pontos baixíssimos. Pronto. Terminei os pontos baixíssimos, agora todas as alcinhas da frente estão livres. É necessário pausar, fazer um pouco do branco e voltar para o lilás. E agora eu vou aqui até terminar e a gente já corta esse fio. Vou cortar o fio branco, acabei com ele. Vou colocar aqui na agulha, pode puxar. Você pode colocar na agulha só para poder levar ali para trás. É que eu quero passar por dentro do ponto. Vou encaixar pelo meio do ponto, aqui, do ponto baixíssimo, e levar lá para dentro, aqui por dentro do pescoço. Pronto? E aqui eu vou fazer nozinho com aquele começo do lilás. É opcional fazer toda essa parte, esse detalhe ali com branco. Agora, aqui, usando esses pontos baixíssimos que estão aqui dentro, eu vou encaixar no meio do ponto, vou usar a alcinha lá de trás, essa parte a gente já tá craque, a gente fez isso várias vezes. E vou fazer a minha primeira carreira desse pescoço usando só as alças de trás. No total, eu vou subir 12 carreiras desse pescocinho aqui. Então, essa aqui já conta como uma, pegando na alça de trás. As outras 11, eu vou fazer o ponto normalmente, pegando na alcinha dele, do jeito tradicional. Então, eu subi 6 carreiras, ó, em cima do marcador, 2, 4, 6. E agora eu vou fechar fazendo diminuições.
Serão 5 diminuições. Um. Dois. Ah, tem que ter enchimento em tudo. Então, já deve ter colocado o enchimento aqui, ó. Ele tá bem apertado. E eu já comecei a subir aqui no pescoço. Tem até mais ou menos essa parte aqui. E o resto eu vou colocar no final. Então, precisa colocar o enchimento agora. Depois que a gente fechar, não tem como, né? Três. 4. 5. Vou colocar mais enchimento aqui para poder terminar bem de pouquinho em pouquinho, olha o tantinho. Que é para poder passar aqui por esse buraquinho e eu vou colocar com a ponta da tesoura. Então eu pinço e empurro ali para dentro. Mas se você não tiver nada pontudo assim que possa ajudar a encaixar, primeiro preenche, né? Coloca o enchimento e depois você fecha com as diminuições. Vou puxar aqui e colocar numa agulha. E então, vamos fechar essa parte pegando nessa alcinha aqui da frente, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. No último aqui, vai ser pra cima. Depois eu vou voltar lá naquele primeiro, fazer pra baixo, só pra terminar aqui com ela pra baixo. Pode puxar. Vou encaixar a agulha bem no meio. E vou trazer pra cá, pra onde tá esse pontinho aqui, esse fio preto. Que é pra poder arrematar todo mundo junto. De uma vez só eu não consegui. A minha agulha saiu um pouco mais embaixo, mas aí eu trago o preto daqui a pouco. Então, pode puxar pra poder fechar. Ó, o pescoço fica bem firme. E agora eu vou passar o preto. Pra sair aqui no mesmo lugar. E aí eu faço 2 nós e empurro o nozinho. 1. 2. E agora empurro aqui. Ficou aqui pra parte de trás. Quase terminando agora uma gravatinha, então vou pegar um vinho. Pra gente poder fazer essa mini gravatinha. Eu vou deixar fio aqui na frente suficiente para que eu consiga depois fazer os 2 nós, né, com o final e o começo. E eu vou começar com um anel mágico. Faço aqui a correntinha do anel mágico. E agora mais 2 correntinhas. Como se ficassem 3. E aqui dentro, 2 pontos altos. Laça, traz o fio pra frente, laça, tira 2, laça, tira 2. De novo, traz o fio pra frente, laça, tira 2, laça, tira 2. E agora, 2 correntinhas. 1, 2. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro. Vou subir mais 2 correntinhas. 1, 2. E vou fazer de novo 2 pontos altos. Primeiro laça, tudo isso dentro do anel mágico. Traz o fio pra frente, laça, tira 2, laça, tira 2.
De novo, mais um ponto alto. E agora, 2 correntinhas. 1, 2, vou fazer um ponto baixíssimo aqui no anel mágico de novo. Pronto. Posso cortar o fio, deixei um pouco também para poder ter fio pra gente poder arrematar e puxei da agulha. Então, essa gravata ficou assim. A gente vai ajustar ela só puxando esse fio aqui do anel mágico. Ó. Como forma. E aí, quanto mais puxar, mais apertadinho vai ficar esse buraco aqui de dentro. Tá vendo? E aqui eu ainda posso usar o fio maior. E acabaram os dois ficando do mesmo tamanho. Pra poder passar algumas voltinhas aqui pelo meio, ó. 1, 2, 3. Vou fazer agora com esse outro lado também, para poder ficar igual. 2, 3. Desse jeito. E agora, com a gravatinha, a gente vai poder prender aqui. Deixa eu encaixar na agulha. Tô segurando aqui para não soltar, né? Todas essas voltas que a gente fez com o fio. Agora, aqui no pescoço, eu vou centralizar 2 pontos aqui, ó. Vou escolher esses 2 para ficar bem no meio. E aí, eu vou encaixar a minha agulha e vou levar lá para trás. Aqui, ó. Sair em alguma parte aqui das costas. Pronto. Vou levar esse fio lá para trás. Vou fazer a mesma coisa com esse outro fio aqui. Passar ele na agulha. Pular aqueles 2 pontinhos, levar lá para trás e tentar sair ele no mesmo lugar, ó. Foi. A gravatinha vai ficar aqui, ó. Então, ajusta onde que ela vai ficar, né? Deixa certinho. Vou passar um pouquinho de cola, vou puxar aqui um pouquinho, ó. Passar um pouquinho de cola. Vou só puxar um pouquinho para poder passar cola. Aqui, ó. Antes de puxar o fio, eu vou ajustar onde eu quero que essa gravatinha fique, tá? Quero que ela fique bem aqui. E aí sim eu posso puxar o fio. Não deixa torta, não. Quem vai segurar mesmo vai ser a cola e esses fios é só um suporte. Então, agora 2 nós. Não vou puxar muito, porque senão pode entortar ali a gravatinha. Eu não quero ela torta, não. Fiz o primeiro, o segundo eu posso apertar um pouco mais. E 2. Cortei, vou empurrar o nozinho. Pronto. Olha só, o corpinho todo pronto. Bom, tem vários pelinhos de enchimento aqui, principalmente na parte preta e branca. É onde mais fica mais perceptível, né? Então, depois a gente vai tirando todos esses pelinhos pretos e brancos que aparecem aqui na peça. O medo, ele tem esse pezinho torto, dá pra gente perceber aqui, ó, na parte de trás, porque é como se fosse a criança quando fica com muita vergonha, que junta assim os pezinhos. E aí, não ficam os 2, né? É um só, porque ele fica geralmente com muita vergonha, né? O medo. E o bracinho depois a gente dobra, assim, né? Quase que um na barriga e um na boca. Mas aí a gente deixa pra fazer isso depois, quando
chegar à cabeça.